continuamos pregando no livro do Gênesis, o livro dos princípios da Palavra de Deus, onde nós já podemos aprender muitas lições interessantes para a nossa vida, para a nossa família. O texto que nós queremos estar meditando nessa noite é o texto do livro do Gênesis, capítulo 4, versículos 25 e 26, no nosso tema dos mosaicos da criação, quando Deus vai formando, pouco a pouco, tanto a criação, formação do homem e da mulher, a desastrosa queda humana. Nós vemos também a delicadeza da vida, quando Caim ele acaba atentando contra a vida de Abel. E hoje nós vamos ver o princípio das gerações que invocam o nome do Senhor. E é esse texto que o versículo 25 e 26 vai nos trazer nessa noite, que diz assim: tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, o princípio das gerações que invocam o nome do Senhor. É interessante notarmos nesse capítulo 4 a história dos descendentes de Caim e dos descendentes de Sete, e como há uma diferença da geração que invoca o Senhor, que é a geração de Sete, para a geração de Caim, que não quer saber de buscar ao Senhor, que assim como Caim foge da presença do Senhor. Então toda geração que invoca ao Senhor em todos os tempos, desde a criação, sempre vai conviver com uma geração que detesta Deus e seu semelhante. É o que nós vemos nos versículos de 17 a 24, a geração de Caim, uma geração que afastou-se de Deus. E é interessante porque a geração de Caim, diz o versículo 17, que forma as primeiras cidades. O texto diz: e coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque o nome de seu filho. Então nasce o primeiro filho de Caim, que se chama Enoque. E ele então coloca no nome da primeira cidade relatada na Bíblia o nome de seu filho. E essa cidade que Caim ele edifica, ela tem símbolos culturais humanos muito importantes para a gente compreender como que anda a humanidade desde o princípio do seu afastamento de Deus. E é interessante porque quando a gente faz também uma comparação atual, desde aquela primeira cidade, com o que a gente vê hoje sobre o número de cidades que existem no mundo, nós encontramos dados interessantes. No estado de São Paulo, por exemplo, nós temos 645 municípios. No Brasil são 5.570 municípios. E no mundo existem milhões de cidades, mas cada país tem sua forma de definir o que é uma cidade. O pesquisador do livro Hinos de Todos os Países do Mundo, Tiago Berg, ele diz que o mundo está dividido entre zonas urbanas e rurais. Uma zona urbana pode ser definida por quantidade de habitantes, densidade populacional, percentual de pessoas que não dependem da agricultura ou acesso a serviços básicos como energia elétrica e educação. Então, dependendo do que é considerado cidade,
Esses dados variam também de um país para outro. No Peru, por exemplo, um aglomerado de 100 pessoas já passa a ser considerado cidade pelo governo. Na Noruega, 200 habitações já é considerado uma cidade. Aqui no Brasil, a menor cidade possui um aglomerado de 804 habitantes. Então, sendo assim, fica difícil precisar o número total de cidades do mundo, mas isso não é impossível. Dados recentes apontam que o número total de cidades grandes no mundo é de 38 mil cidades. Destas, 19 têm mais de 10 milhões de habitantes. Temos aqui a cidade de São Paulo, com mais de 15 milhões de habitantes. 457 cidades no mundo têm mais de 1 milhão de habitantes. 1.063 cidades ultrapassaram os 500 mil. E 2.896 cidades têm mais de 150 mil pessoas. A nossa cidade, Rio Claro, faz parte dessa estatística. Segundo o último censo, em 2010, Rio Claro tinha 178 mil habitantes. Então, se formos incluir todas as cidades menores na conta, o número de cidades no mundo ultrapassa o total de 2.500.000 cidades. E algumas características das primeiras cidades que foram formadas eram a sua capacidade de olhar para a vida apenas de forma horizontal, conforme as construções e conforme os avanços que eles iam conseguindo. Então, as criações naquela primeira cidade mostravam um aglomerado de pessoas que tinha criatividade e avanço na criação de soluções para a sua cidade, mas onde a presença de Deus, a visão vertical da vida, é praticamente extinta nessa cidade dos filhos de Caim. Então, a capacidade dessa cidade para o mal é a base para a sua criatividade. Nós vemos na cidade de Caim, que ele cria para o seu filho Enoque, que vai nascer um homem chamado Lameque, versículo 19, e Lameque é o primeiro homem que se afasta também da vontade de Deus em relação ao casamento. Ele é o primeiro polígamo, que casa com mais de uma mulher. Lameque tem 2 mulheres, segundo o versículo 19. O texto também no versículo 20 mostra o primeiro cowboy, o primeiro homem que possuiu gado e habitou em tendas, que foi Jabal. Ele vivia em deslocamentos em tendas. Nós vemos também no versículo 21, o primeiro homem a criar instrumentos cortantes de ferro. E a gente vê também um outro homem aqui também, que na verdade Jubal era o pai dos que tocam harpa e flauta. Tubal-Caim, que é o artífice de todo instrumento cortante, segundo o versículo 22. Mas é interessante que essa sociedade, uma das principais características dela é porque ela é uma cidade extremamente violenta. O texto diz no versículo 23 que Lameque, ele faz como uma poesia onde ele diz: matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Então nós percebemos que essa primeira civilização aponta para uma geração extremamente talentosa culturalmente, mas que desprezam a Deus por meio dos seus talentos individuais. E então a geração de Caim, ela tenta viver sem Deus, no mundo criado por Deus. E há uma frase que diz que toda vez que Deus quer disciplinar o seu povo, Ele entrega a cultura do seu tempo.
Então esses primeiros habitantes ali da cidade de Caim, os filhos de Caim, eles quebram todos os mandatos de Deus para o homem. Mauro Meister vai dizer que Deus fez uma aliança com a criatura, estabeleceu pelo menos 3 diferentes mandatos para a humanidade. O mandato espiritual, que é o seu relacionamento com o Criador, o mandato social, que é o seu relacionamento em família, e o mandato cultural, que é o seu relacionamento com a sociedade. Então, as pessoas daquela cidade, elas vão quebrando várias desses mandatos culturais de Deus. A gente vê tanto Adão e Eva, que no começo, quando eles caem, eles acusam uns aos outros, eles se esquivam das suas responsabilidades. Nós temos também Caim e Abel, e o primeiro assassinato de um irmão contra outro irmão, e aquela sociedade desenvolve um mandato cultural da pior forma possível, com poligamia, com assassinato e com brutalidade. Então, a gente sabe que as coisas boas, elas vão prevalecer sobre as ruins, mas a gente reconhece que a morte e a criatividade para o mal andam lado ao lado na história da humanidade. Então, naquela cidade que Caim criou, eles não promovem a vida, e sim uma competição que exclui o outro por meio da violência. Então essa criatividade deles, em muitas situações, é usada para desprezar o próximo. Então a própria poesia de Lameque mostra um culto à violência contra o próximo. Lameque deseja que a vingança aumente em 70 vezes caso ele fosse atingido. Já o evangelho que nós pregamos, ele diz que nós devemos perdoar e oferecer misericórdia 70 vezes 7 por dia. Então a sociedade secular que vive sem Deus cresce em cada cidade, desprezando o Criador e promovendo sempre, de forma cultural, uma geração que despreza a Deus, e aonde Deus tenta ser expurgado dessa sociedade. Então Deus, nessa geração, a geração dos filhos de Caim, é apenas um conceito inconveniente e desagradável. Então o princípio das gerações seculares sempre será usar sua criatividade para afastar as pessoas da ideia da existência de Deus. Então, na sociedade secular, as pessoas, assim como Caim, fogem de Deus, vivem no mundo de Deus, mas o desprezo pela pessoa divina é gritante. E em nossa sociedade atual, quantas pessoas e famílias que nós conhecemos vivem como se Deus realmente não existisse, ou se estivesse morto para elas. Jesus afirma também algo que é importante para nós compreendermos a ação do mal. Jesus diz que os filhos das trevas têm uma geração mais rápida que os filhos da luz. Não é à toa que o próprio Deus vai constatar, antes do dilúvio, que a maldade humana havia se multiplicado e era mal todo o desígnio humano. Então tudo isso é resultado de uma vida secular, onde Deus e seus princípios são colocados à margem da sociedade. Essa é a geração dos filhos de Caim, que despreza Deus e vive de uma violência cada vez maior. E ainda hoje, a tendência ao mal permeia toda a sociedade secular,
Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5, sobre como seriam os últimos dias, onde Deus seria cada vez mais desprezado pelas pessoas. O texto diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Então você pode, por meio dessa lista feita por Paulo, ver próximo de você como anda a sociedade que iniciou lá, no tempo de Caim, a sociedade secular, que não crê, que não quer saber de Deus. Então é importante a gente viver sobre a ótica da compreensão, que aonde nós olharmos nas cidades, e em todo lugar onde as cidades existem no mundo, as pessoas que moram nessas cidades, elas precisam urgentemente de redenção para suas vidas. Elas necessitam de salvação. Então não basta apenas olharmos e vermos como está na sociedade, indo de mal a pior. Precisamos tomar uma atitude. E o mandamento de Jesus para os seus discípulos: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, é um mandamento que aponta para a urgente necessidade de um mundo onde cidades edificadas sobre o desenvolvimento humano sem Deus, e que desembocam numa sociedade violenta e sem princípios, como essa sociedade necessita urgentemente da pregação do Evangelho, que aponta para Deus, que aponta para Jesus Cristo, como o Salvador, único, suficiente, o Redentor daqueles que por causa do pecado estão afastados de Deus. Então, o desenvolvimento humano no mundo, por meio da sociedade secular, tenta excluir o conhecimento de Deus, tentando mostrar que o homem é capaz de viver sem Deus. Mas a palavra de Deus diz que conhecer a Deus é uma marca que Deus coloca na nossa vida, que valoriza os nossos esforços no nosso dia a dia de progresso e desenvolvimento pessoal, coletivo e em favor de outras pessoas. A palavra de Deus em Jeremias capítulo 9 vai dizer assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então a geração de Caim é uma geração secular que despreza Deus e odeia as pessoas. Agora, o texto, a partir do verso 25, mostra uma mudança radical. Se aquela geração de Caim é uma geração perversa, maldosa, o princípio das gerações que invocam o nome do Senhor apontam agora para gerações que seguem os princípios divinos. Os princípios divinos. O princípio das gerações que invocam o nome do Senhor aponta para as seguintes gerações que seguem os princípios divinos. Essa é a base dos nossos
da nossa leitura inicial. Então, a geração de Sete é uma geração de pessoas que seguem uma vida que reconhece a necessidade da busca de Deus, de invocar o nome do Senhor. Sete nasce como descendente que vem em lugar de Abel. Assim como Abel e sua oferta foram aceitos por Deus, a vida de Sete e de seus descendentes apontam para uma vida totalmente dedicada ao Senhor. As gerações seguintes da descendência de Sete são pessoas e famílias que têm um compromisso com Deus. E nesse compromisso com Deus, nós vemos mais uma vez que essas gerações é o local, são as vidas onde Deus continua reparando a maldade humana, concedendo a renovação da vida por meio do nascimento de Sete. O texto diz que Adão coabitou com sua mulher e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Deus matou. Então Deus continua reparando a vida, apesar da maldade, do atentado contra a vida. Deus ele vai renovando, transformando o viver, mostrando o compromisso de Deus em manter a vida, em renovar a vida, para que a vida continue para a glória de Deus. Deus é glorificado com o nascimento de Sete. E o texto diz também que Deus continua reparando a maldade humana, concedendo a renovação da vida por meio do nascimento de Sete. E assim que Sete tem o seu primeiro filho, um filho muito aguardado, diz o texto que ele pôs o nome desse filho de Enos, e a partir de Enos se começou a invocar o nome do Senhor. Então a gente vê aqui pais ensinando seus filhos a invocar o nome do Senhor. Nasce o filho de Sete, ele coloca o nome de Enos, e ali se passou a invocar o nome do Senhor. Enquanto Caim, quando nasce um filho, ele edifica uma cidade, onde pessoas não querem saber de Deus, e fogem da presença do Senhor. Quando nasce um filho para Sete, daí se começa a invocar o nome do Senhor. Então diversas passagens mostram que invocar a Deus aproxima os homens dos propósitos divinos. O verbo invocar, aqui no texto, está intimamente ligado com o nome do Senhor. Invocar ao Senhor significa ter a vontade de se relacionar com Deus. O livro dos Salmos, Salmo 145, versículo 8 diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Então, Deus está próximo daqueles que o invocam. Deus está próximo daqueles que buscam ter um relacionamento com Deus, de ter intimidade com o Senhor. Então essas gerações de Sete, Enos, a partir dessas gerações, nós vemos pessoas buscando andar com Deus. Os versículos de 22 a 24 mostram também a vida de Enoque, que não é o mesmo Enoque, filho de Caim, agora um Enoque da descendência de Sete. E diz o texto que Enoque andou com Deus, e Deus se agradou tanto de Enoque, que o tomou para si. Então a gente vê aqui também, Deus já
concedendo uma vitória de um ser humano sobre a morte, Deus tomou Enos para si, tomou Enoque para si. Enoque é um homem que anda com Deus. Então as gerações de Sete são gerações abençoadas pelo Senhor. Nós temos também um homem que mais viveu, que foi Metusalém. O verso 25 diz que Metusalém, que foi o homem que mais viveu de todos, foi descendente de Enoque, foi filho de Enoque, que foi tomado por Deus. Então a gente vê Deus consolando, Deus abençoando, Deus trazendo renovação para as vidas. Nós vemos o nascimento de Noé, que traz consolo e graça para a sua família. A palavra de Deus diz também no capítulo 6, que Noé é escolhido por Deus. Deus faz uma aliança com Noé. Ele acha graça diante de Deus, porque também Noé andava com Deus. E Noé é o último homem que Deus concede muitos anos de vida. Então a vida está intimamente ligada com Deus. E as pessoas da geração que invocam ao Senhor têm prazer de andar com Deus, de viver com o Senhor. Então elas buscam Deus como a fonte e a explicação de tudo à sua volta. Deus é a fonte da vida para gerações que buscam ao Senhor. Então é muito bom quando nós vemos pessoas e famílias, como a sua família, que está nos assistindo, está assistindo essa mensagem nessa noite, participando do nosso culto de celebração, buscando a Deus, invocando ao Senhor e vivendo com base nos seus princípios, porque são princípios que apontam para a vida, que apontam para um relacionamento com o Senhor. Então nós precisamos olhar com muito carinho para esse princípio das gerações que invocam o nome do Senhor, porque essas gerações dos que invocam ao Senhor apontam para Cristo como o Redentor do mundo, como o Salvador do mundo. Lucas capítulo 3, dos versos de 23 a 28, vai mostrar a genealogia de Cristo, e é um texto interessante da genealogia de Jesus, a partir do verso 23, e ele vai, a partir de Jesus, ele vai voltando no tempo, mostrando todas as gerações de pessoas que invocaram o nome do Senhor, que buscaram a Deus, e vai mostrando os descendentes de Jesus, vai mostrando aqui Davi, vai mostrando aqui Judá, Jacó, Abraão, Isaque, vai mostrando também Noé, seu filho Sem, vai mostrando cada geração retornando até o começo da existência do ser humano, da criação do homem. Versículo 37 fala de Lameque, filho de Metusalém, Metusalém, filho de Enoque, e vai voltando até chegar a Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Então a genealogia de Jesus Cristo, apontada por Lucas, vai voltando no tempo, até chegar a Sete, filho de Adão, e Adão, filho de Deus. Uma história interessante de um jovem africano que teve contato com missionários, e o dia que os missionários leram a genealogia de Cristo, aquele jovem que estava um pouco reticente sobre a fé cristã, creu em Jesus Cristo, e ele testemunhou que ao ler a genealogia de Cristo, ele viu que Cristo realmente existiu e tinha uma família. Então ele passou a crer em Jesus,
Ele creu em Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida. E os antigos buscaram a Deus, invocaram o nome do Senhor. Eles não tinham o mesmo conhecimento que nós temos hoje, da importância de invocar o nome do Senhor, de saber que precisamos de um Salvador, como os evangelhos nos apontam para Cristo. Então agora em Cristo, nós temos a revelação suprema e especial de Deus. Por meio de Cristo, a nossa busca de Deus é plenamente satisfeita. Invocar o nome do Senhor traz salvação ao homem. Paulo diz em Romanos 10, versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então a condição, segundo o mesmo Paulo, no versículo 9 do capítulo 10, para a salvação, quando você invoca o nome do Senhor, é confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou. Então o princípio das gerações que invocam o nome do Senhor apontam para Cristo como o Redentor da humanidade, como aquele que liberta o ser humano, para que ele tenha a vida que Deus, por meio das suas alianças e promessas, tem determinado para nós. Então é necessário que nós, que invocamos a Deus, creiamos em Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Então toda essa história bíblica, esses mosaicos da criação, eles vão apontando, desde o começo da Bíblia, para a necessidade de um Salvador, para a necessidade de buscar a Deus. Então precisamos reconhecer que toda geração que invoca o Senhor vai conviver com uma geração que não se agrada de Deus e do seu semelhante. E essas gerações precisam de redenção por meio de Cristo. A geração dos que invocam o Senhor apontam para gerações que seguem os princípios divinos. Nós precisamos respeitar a família. Nós precisamos viver na sociedade cumprindo todos os mandatos que Deus nos deu, para que Deus seja glorificado. Assim nós seremos muito mais satisfeitos quando buscamos fazer a vontade do Senhor. E a geração dos que invocam ao Senhor é uma geração que vai sempre apontar para Cristo como o Redentor do mundo. Então nós devemos anunciar a Cristo para todas as pessoas ao nosso redor. Não espere que o mundo aí fora vai aceitar a mensagem de salvação. Ela é uma mensagem que torna o ser humano aí fora um dependente de Deus, que necessita de Deus, que carece do Senhor. E a maioria das pessoas querem viver uma vida secular, onde o Senhor não faz parte do seu viver. Mas nós precisamos continuar pregando a palavra de Deus, continuar anunciando a Cristo e crer que o Espírito Santo de Deus vai alcançar muitas vidas que vão perceber a sua necessidade de redenção e salvação. Então que Deus continue abençoando as nossas vidas, as nossas famílias, que continuemos invocando o nome do Senhor, crendo em Jesus como o Redentor desse mundo que carece urgentemente de salvação e de misericórdia. Abaixe sua cabeça nesse momento, nós iremos orar, encerrando o nosso culto de celebração nessa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos nessa noite de celebrar o Teu santo nome, de invocar o nome do Senhor, que é digno de todo louvor e de toda adoração. Nós rogamos, Pai, que o Senhor venha, por meio da pregação do Evangelho, salvar a cidade de Rio Claro,
salvar as famílias, as pessoas que moram nessa cidade, porque sabemos que elas necessitam de redenção, necessitam de conversão, de arrependimento, de voltar ao Senhor. Portanto, Pai, capacita o teu povo a continuar te servindo. E enquanto servimos ao Senhor, anunciamos que Jesus é o único Senhor e Salvador, que Jesus é suficiente para trazer um ser humano de volta para o Senhor, de volta para invocar o nome de Deus e para ser abençoado. Perto está o Senhor de todos os que invocam o seu nome. E que nós devemos realmente, Pai, invocar o nome de Cristo, para que nós e nossa família sejamos salvos. Abençoa o teu povo, que nós continuemos invocando o teu santo nome, em nome de Cristo, e que possamos viver uma vida que agrada ao Senhor. Nos dê uma semana abençoada na tua presença, protege as nossas famílias do Covid-19, traz a cura para as nações e nos abençoa, Pai, que continuemos sempre na tua presença, invocando o teu santo nome. Obrigado, nós te louvamos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. E agora, irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e que a comunhão, o consolo e a unção do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, sobre nossas famílias e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe então sua família, te conceda uma semana abençoada na presença do nosso Deus. Nosso pedido de oração para todas as famílias para essa semana. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.